Poder sentar, vamos ver o vídeo e na sequência receber a primeira mensagem da série. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por sermos discípulos de Cristo que desejamos agradar a Deus e fazer sua vontade na terra, vamos juntos recebermos a primeira série de mensagens bíblicas do ano, o poder transformador da fé. Serão 6 mensagens dominicais que, por meio dos princípios bíblicos, gerados a partir da vida de 6 personagens da fé, vamos receber, meditar e aplicar em nossas vidas. Vamos receber a primeira mensagem hoje, Abraão, crer pelo poder da fé. Que bom que você veio hoje. Volte na próxima semana com um parente ou um amigo. Vamos juntos viver nosso melhor ano, cheios de fé em Deus. Amém. Bem-vindos mais uma vez. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. Vamos à primeira mensagem da série, o poder transformador da fé. Você pode dizer esse tema comigo juntos? O poder transformador da fé. Nós não cremos no poder da fé, fé pela fé. A fé não pode ser algo místico, mágico, porque fé na fé não vai transformar as nossas vidas. Toquinho gravou uma canção da MPB que ele fala: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Esta filosofia de vida não pode empoderar e mudar a vida de ninguém. Toquinho, quando compôs essa canção, e muitas pessoas da sociedade acreditam que a fé pela fé pode mudar a vida das pessoas. Você pode ter fé no homem, fé no mundo, fé na natureza. Claro que pode. Deus nos fez livres. As pessoas podem ter uma fé hedonista, fé no prazer, uma fé holística voltada para o homem, mas isso não traz poder do céu na terra. A fé é em Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que por crermos em Deus através de Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo. E este Espírito Santo é Deus em nós, nos empoderando para viver a vida. Então, não é fé na fé, mas fé numa pessoa, em Deus, e mediante ao seu Filho. E no Velho Testamento começa a história de fé na terra. E como estamos começando o ano, e esse é o nosso ano da fé, vamos começar no princípio, aonde Deus nos revelou na Bíblia Sagrada o princípio de recebermos fé. Então a primeira mensagem desta série é crer pelo poder da fé. Princípios de fé da vida de Abraão. O texto então que você tem em sua Bíblia, eu vou ler o começo, não vou ler todo o capítulo 12. É um dos menores capítulos do livro do Gênesis. Mas eu vou ler apenas uma primeira parte. De 1 a 20 é todo o texto. E você vai manter sua Bíblia aberta para fazermos referência. Mas eu vou ler o começo. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, em Canaã. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra, e por isso, terra de Canaã, porque era residência dos cananeus. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde tornou acampamento, tendo Betel
a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e depois invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção do Negueb. E o texto continua na ida dele para o Egito e depois para o regresso até o verso 20. Que o Senhor abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? E como disse, daqui nós vamos tirar princípios. A Bíblia não é um livro de arqueologia. A Bíblia não é um livro de história. Isso é muito importante. A Bíblia contém arqueologia, a Bíblia contém história, mas a Bíblia é um livro de revelação. É um livro de mandamentos, é um livro de promessas e um livro de princípios. E nós pegamos esses princípios e aplicamos na nossa vida hoje. Tiramos lá de Canaã, há 4.000 anos atrás, e trazemos hoje como palavra rema, palavra viva, para vivermos no século 21, no ano de 2017, aqui no Brasil. É muito importante, queridos, se queremos viver pela fé, sabermos que não é uma questão de alcançar a bênção. Eu tenho percebido que há uma influência hedonista no meio da igreja cristã, da gente buscar as coisas para receber uma bênção. Nós já somos abençoados. Diga assim, na primeira pessoa, eu sou abençoado. Não é que você vai ser, você é. Se você é de Deus, você é abençoado. E quem tem Jesus tem tudo. Diga comigo, quem tem Jesus tem tudo. Parta sempre desta abundância. Eu não vou à igreja receber uma bênção. Eu não vou fazer uma campanha de 6 domingos para ser mais abençoado. Não, você vai viver a sua vida cristã dentro e fora da igreja para fazer a vontade de Deus e para estar mais íntimo dele. Não é para ser abençoado, porque você já é abençoado. O seu nome está escrito no livro da vida e você vai morar no céu e os seus pecados já foram perdoados. Você quer mais abençoado do que isso? E quanto você pagou por isso? Nada, nada. Então você já é abençoado. Nós não somos interesseiros. Eu já usei essa ilustração aqui. Desculpa se o seu pet é um gato. Não tenho nada contra os gatos, mas a força da natureza me sugere uma ilustração que eu não posso perder, né? O gato, quem tem gato sabe disso. Ele é mais interesseiro. Se você tem um gato na sua casa, para de dar comida para ele e pergunta onde ele vai. Ele vai para o vizinho, não é? Por quê? Porque o gato, ele é fiel ao seu dono, mas ele é mais fiel ainda ao seu estômago. Então, se você tem gatinho, como a irmã aqui, sabe disso. Então, nesse sentido, você não pode ser um cristão gato, mesmo que você seja bonitinho, tá, irmão? Você não pode ser um cristão gato. Vou te dar uma outra ilustração. Ó, mas não estou te ofendendo não, tá? Seja um cristão cachorro. Ó, quer ver? Quem aqui já viu, para você ver que eu não estou exagerando, quem aqui já viu um mendigo andando com um gato na rua? Ninguém. Quem aqui já viu um cachorro com um mendigo? O cachorro morre de fome, mas ele não abandona o seu dono. Ele fica fiel. Então, nesse sentido, você tem que ser um crente cachorro. Tá? Eu tenho que ser um pastor cachorro, né? Fiel, fiel. Quem lê o livro Graciliano Ramos, Vidas Secas, lembra da história da baleia. A baleia morreu lá no sertão ao lado do seu dono, porque para um cão a fidelidade é mais importante do que a comida, do que o estômago. Meus irmãos, quantas vezes, e que em nome de Jesus 2017 não seja assim, nós não sejamos cristãos interesseiros. Ah, ganhei, eu fico, não ganhei, partiu. Abraão, entenda o seguinte, Abraão era rico, bem-sucedido. Você viu, eu lendo o texto em Gênesis capítulo 12. Ele tinha terras, ele tinha animais, ele não saiu da Mesopotâmia, ele não saiu de Harã para ser abençoado e próspero em Canaã. Ele saiu para ser obediente a Deus. Ele saiu porque Deus mandou. A obediência é a maior motivação da vida
vida de um cristão não é porque eu vou ganhar, não é porque eu vou ter, não é porque eu vou receber, mas é porque Deus mandou. E fazer a vontade de Deus para a minha vida precisa ser o alvo número 1 do Carlito em 2017, no âmbito da fé. Não é, nós vimos aqui o lindo, inspirador testemunho do irmão Alício, da sua esposa, dos seus 2 lindos filhos. E vibramos e celebramos com o seu carro novo, com a quitação das suas dívidas, mas isso é a consequência. Primeiro, ele deu princípios aqui de fidelidade. Às vezes queremos as bênçãos do irmão Alício, mas não pagamos o preço da sua obediência e da sua fidelidade. Ele falou aqui de amor à igreja, ele falou de amor a Deus, ele falou de dízimos, ele falou de oferta, ele falou de obediência, ele falou de honra, ele falou de primícia. Meu irmão, não seja um crente gato em 2017, que seja interesseiro, esteja permanecendo em Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, e as bênçãos virão, como a pastora Flans falou aqui no Salmo 23, verso de número 6, e a bondade e a misericórdia do Senhor o acompanham todos os dias da sua vida, e você voltará à casa do Senhor enquanto viver, mas não para receber mais uma bênção, mas de tanque cheio, para agradecer, porque Deus é bom em todo o tempo. Então, dentro desse princípio, pegar a fé de Abraão e a motivação dele e viver isso em 2017. Hebreus nos diz, em Hebreus 11, de 1 a 3, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não se vê. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Na fé cristã, não é ver para crer, é crer para ver. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito pelo que é visível. Então, nessa série de mensagens, vamos crescer e aprender como homens de fé e como Abraão, hoje o pai da fé, acreditar. Até porque, como diz em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível. E quem aqui quer agradar a Deus? Então, Senhor, aumenta a nossa fé. Precisamos de fé para viver, precisamos de fé para trabalhar, precisamos de fé para ser pai, ser mãe, ser filho. Exercer a fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena com os propósitos de Deus se não tiver fé. O objetivo maior desta palavra é aprender a desenvolver a fé em Deus como o pai Abraão. Ele foi chamado por Deus e obedeceu. A Bíblia fala 3 vezes que Abraão foi amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus? Eu quero. Em 2 Crônicas 27, Isaías 41, 8 e Tiago 2, 23 diz: Abraão foi amigo de Deus. Que em 2017 eu e você sejamos achados amigos de Deus. Amigo de Deus. Eu me lembro uma vez o pastor Rick Warren, aqui neste lugar, não tinha ainda o auditório, nós estávamos ali, era o ano de 2008, ele saiu dali, só tínhamos o auditório comunidade construído, ele falou: Carlito, aonde vai ser o auditório principal? Aí eu falei: vai ser ali. E nós saímos de lá e viemos andando no meio do mato. Aqui neste lugar ele se ajoelhou. E ele fez uma oração que eu nunca me esqueci. E naquele livro, A Conquista da Colina, se você tem, você viu a foto dele orando e a oração dele eu transcrevi. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo há mais de 40 anos. E eu peço sobre a vida deste ministério a mesma bênção que o Senhor me deu lá em Orange County, em Saddleback, no sul da Califórnia. Eu criei, apliquei fé e recebi. Deus honra os seus fiéis. Meu irmão, você pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Mas você nunca engana a Deus em tempo algum. Deus sabe se você é fiel, se você é sincero. Para ser amigo de Deus é preciso fazer a sua vontade. Não tem como. Não existe. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui conhece cristãos desobedientes? Nenhum é amigo de Deus. Porque para ser amigo de Deus tem que ser obediente. Para ser amigo de Deus não precisa ser bonito. Para ser amigo de Deus não precisa ser rico. Para ser amigo de Deus não precisa ser popular. Para ser amigo de Deus não precisa ser pentecostal. Para ser amigo de Deus não precisa ser tradicional. Para ser amigo de Deus não precisa usar determinados jeitos, tranjeitos. Não precisa dizer amém toda hora e nem
ou glória e nem ficar falando em mistérios. Para ser amigo de Deus tem que ser fiel. Por isso Abraão foi chamado. E deixa eu até dizer uma coisa muito importante. Para ser amigo de Deus não quer dizer que você não vai errar e pecar. Você vai ver no sermão que Abraão errou feio. Sabe por quê? Senão Deus não teria amigo nenhum na terra. E Jesus disse, eu não chamo mais vocês de discípulos, mas sim de amigos. Então Deus busca a amizade em nós. Você não vai ser amigo de Deus pelo fato de você ser pecador. Você vai ser amigo de Deus se você for achado uma mulher fiel, um homem fiel, um filho fiel, um discípulo fiel. Desobedientes, rebeldes, não são amigos de Deus. Está escrito aqui. Então, considere isso. A palavra nos diz aqui que a história de Abraão e o seu chamado é muito rica. E convido você que está lendo a Bíblia, está lendo justamente agora a história deste grande homem. É um peregrino da fé, um homem que na sua jornada de Ur a Harã, de Harã a Siquém, de Siquém a Betel, de Betel ao Egito, de Betel a Hebrom, de Hebrom a Damasco, de Hebrom a Gerar, de Gerar a Beceba, de Beceba a Jerusalém, que na época era Moriá, sempre foi um homem que buscou estar na presença de Deus, com todas as suas dificuldades. Então, que eu e você também. Então, nesta passagem de Gênesis 12, preencha aí no seu esboço. Nesta passagem nós vemos uma ordem acompanhada de uma promessa. Uma ordem acompanhada de uma promessa. Pode escrever aí. Uma ordem acompanhada de uma promessa. Hoje nós estamos com um novo sistema, estamos ainda testando para o preencher dos esboços. Caiu um raio, meus irmãos, aqui no dia 31, que causou um prejuízo de mais de 30 mil reais em equipamentos. E você está vendo que nós ainda estamos voltando ainda ao nosso sistema. Raio traz força, poder e energia, mas também deixa os efeitos colaterais, né? Mas tudo que vem do céu é bom, amém? Então escreva aí, nessa passagem nós vemos uma ordem e nesta passagem nós temos uma promessa. E assim, para viver a palavra, você precisa de quê? Escreva aí, de obediência e de fé. Por quê? Se nós temos uma ordem, o que deve vir seguida para mim, para você, como irmãos desta comunidade, se há uma ordem? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você é militar ou não, meu filho, não tem jeito. Se há uma ordem, tem que haver o quê? Uma obediência. Pronto. E se há uma promessa, tem que haver o quê? Fé. Tem que haver fé. A palavrinha pequena de 2 letras que tem um significado transformador. Então, em Gênesis capítulo 12, há uma ordem. Exige do Carlito uma obediência. Mas há também em Gênesis capítulo 12 promessas. E vai exigir do Carlito fé. Porque o livro, a promessa é para todos, só que alguns creem, outros não creem. Alguns aplicam fé, outros não. Para muitos, a Bíblia é só um livro de histórias e folclore judaico. Para nós, é um livro de revelação. Então vamos pegar os princípios, diga comigo, princípios. Para crer pelo poder da fé, como Abraão, é necessário sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Escreva aí. No primeiro princípio, sensibilidade. 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 Sabe por quê? Deus, Ele não vai me afrontar. Ele não vai me obrigar a ouvir. Em 2017, Deus vai se revelar a você.
Em 2017, Deus vai falar com você, comigo, como pai, como marido, como filho, como pastor, como discípulo, como líder de célula, líder de ministério, como profissional liberal, como estudante. Deus vai falar, porque a fala, ela quer trazer a essência de um relacionamento, que é o diálogo. Diga comigo, a essência do relacionamento é o diálogo. Um marido e uma mulher que se relacionam, conversam. Se você não conversa, a essência do seu relacionamento está se perdendo. Então, a primeira coisa é sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Abraão estava lá na Mesopotâmia, rico, casado, com terras, com escravos, com animais, conhecia todo mundo, estava tudo muito bem. A região era muito mais próspera. Canaã não tinha nada, não tinha cidades grandes, bonitas, como na Mesopotâmia. Mas houve sensibilidade. Que em nome de Jesus, eu e você tenhamos sensibilidade esse ano. Sensibilidade para saber os apontamentos do céu. Porque tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Para Deus dizer, vai e você vai. Fica e você fica. Que em nome de Jesus você não faça uma viagem esse ano, se Deus não mandar você fazer. Não mude de emprego se Deus não mandar para mudar. Não aceite aquele namoro se Deus não mandar para aceitar. Não ande, não compre, não feche negócio sem ter a sensibilidade aguçada do céu na terra através do Espírito Santo que está dentro de você. Então o Senhor disse a Abraão, e esse mesmo Deus é um Deus que nos ama e é relacional, e Ele vai continuar dizendo a Maria, a Teresa, a Carla, a Ana, o Pedro, o Luiz, o Renato, o André, o Carlos. Deus vai continuar falando, porque Ele foi o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Um Deus pessoal e relacional. Deus não é um ser místico, cósmico, uma força transcendente que vive em outro universo. Deus é um ser pessoal e presente. A prova disso é que Ele sempre enviou pessoas para se relacionar conosco. Ele enviou Abraão, Ele enviou Jesus. 2. Disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Ok? Disponibilidade para renunciar ao seu conforto. O primeiro é o que, igreja? Sensibilidade. E o segundo? Disponibilidade. Porque se você ouvir, mas não se dispor, e Deus fala assim, André, eu quero o seu tempo. E você não dá tempo nenhum para Deus. Então você ouviu, mas não se disponibilizou. Deus chega para o Heraldo e fala, olha, eu quero o seu hobby mais precioso. O que você mais gosta de fazer? Não, isso eu não dou não, Senhor. Eu não entrego. Você tem um bem muito precioso e Deus te pede você. Então ouvir traz, José Carlos, a responsabilidade da entrega, da renúncia, da apresentação, da disponibilidade. Então primeiro você tem que ter sensibilidade, que eu e você tenha. E também a disponibilidade, sim, Senhor, está aqui. Eu estou aqui e o que eu tenho está aqui. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Gente, está cheio de cristão que não quer dar para Deus nem um gosto preferencial. Nem um gosto preferencial. Quanto mais uma vocação, um trabalho, um tempo e um dinheiro. Tem gente que quer vir para a fé, tem gostos, manias, desejos. O cara, por exemplo, gosta de fazer sexo antes do casamento. Ele gosta. Aprendeu assim no mundo. E aí ele se converte, mas não quer dar isso para Deus. E Deus pede, porque agora você tem uma nova vida. Então você vai parar de se relacionar sexualmente com a sua namorada. Não é que isso biologicamente seja algo que um homem não goste de fazer com uma mulher. Não, todo homem e toda mulher normal gosta. Mas o que você faz com o seu gosto? Você entrega, você coloca diante do altar do Senhor. Por quê? Porque agora você
tem algo maior na sua vida, maior do que o meu gosto, o meu prazer. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então eu entrego. Não é religião, gente, não é regra. Para entrar na igreja da cidade eu tenho que parar de transar com a minha namorada. Não, isso você não entendeu nada. É que para seguir a Deus, você tem que fazer a sua vontade, a vontade dele. Quer dizer que a gente sacrifica gostos, preferências e vontades. Por exemplo, você nasce homem, porque Deus, segundo o Gênesis, e assim nós cremos, Deus faz homem e faz mulher. E aí, durante a vida, por causa de circunstâncias, gostos e preferências, formações, influências internas e externas, e etc., etc., você passa a gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Então, à luz da sociedade de hoje, ninguém vai dizer o contrário. Pelo contrário, vou incentivar. Vai. Mate a sua sede. Aí você vai para a Bíblia, você vai para o Gênesis. Aí você encontra que Deus fez homem e mulher. Aí o que você deve fazer? Não é justificar o seu gosto e preferência e procurar a sua turma que gosta do mesmo que você gosta. Não, é falar assim, Senhor, o Senhor fez assim, então é o melhor para mim. Então eu abro mão do que eu gosto para entregar ao Senhor, porque há uma disponibilidade, fruto de uma sensibilidade. Só isso. E aí sabe o que a gente começa a receber quando a gente sacrifica, quando a gente ouve e se dispõe? Deus começa a nos dar um prazer novo, de outra forma, de outro jeito. Você nunca vai ter um novo prazer se você abandonar o seu prazer. Qual é o primeiro princípio, igreja, para viver o ano da fé como Abraão? Disponibilidade. Segundo princípio, disponibilidade. Terceiro, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Quanta gente que para seguir quer explicações. Irmão, olha para cá. É você que deve explicações para Deus. Pela fé, Deus não tem que dar explicações para você. Tem gente que sempre fala assim, tá bom, Senhor, eu vou, mas o Senhor pode passar o plano de voo primeiro? Meu irmão, eu nunca vi uma pessoa entrar no avião, querer conversar com o piloto primeiro e falar assim, o senhor pode me dizer qual aerolinha que o senhor vai voar, qual a rota que o senhor vai fazer? A gente confia, não é? Você quer que Deus dirija a sua vida e que Ele te dê detalhes de tudo daqui a um mês. Não, a gente confia, a fé é para isso. É sentar e deixar que o piloto vai fazer o melhor caminho. E confiar, obedecer. Você sabe por que muitas pessoas não querem vir para a fé cristã através de uma igreja? E estão criando hoje um negócio que é fé cristã em casa. Meu irmão, eu, Carlito, preciso da igreja. Eu, Carlito, preciso de um irmão cobrando de mim, falando, me dando dica. Porque se eu for crente em casa, eu faço as coisas do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu vou selecionar para ouvir o pregador que eu quiser. Eu não vou orar a Deus e pedir, Senhor, fala comigo através da mensagem que o meu pastor tem para mim hoje. Não, eu já vou escolher o estilo do pregador, o jeito do pregador. É ou não é? Por quê? Porque a gente passa a ter gostos e preferências. Você precisa de família, você precisa de comunidade, você precisa de pessoas que digam, ei irmão, você está errado. Quando você quer viver a vida cristã só do seu jeito, você perde a bênção da obediência. Quarto, a visão para enxergar o plano maior além do momento. Verso de número 2, leia comigo. Pega aí sua Bíblia. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você será uma bênção. Então, quarto princípio, anote aí, visão. Visão para enxergar o plano maior além do seu momento. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, cada ovelha da igreja da cidade em São José dos Campos, cada irmão que me ouve hoje, você tenha visão para enxergar o plano do momento. Tem gente que não recebe mais porque não quer abrir mão do menos. E vive uma vida medíocre e pequena, quando Deus quer te levar além. Que eu tenha sensibilidade, disponibilidade, obediência e a visão do alto. Deus, Ele estava bem, está.
em Arã. Muito bem. Mas sabe qual é o problema do bom, Jordache? É inimigo do ótimo. Quando eu assumi essa igreja, talvez você chegou depois, vamos fazer 25 anos de bodas de prata, mas de ministério aqui vai ter 20. Eu lembro que um irmão chegou para mim e falou assim, você está assumindo uma boa igreja. Mas o problema é esse, o bom é inimigo do ótimo. E eu andava pelas ruas de São José dos Campos e eu via que a cidade de São José dos Campos é uma ótima cidade. Como é que nós vamos ter uma boa igreja numa ótima cidade? E era uma boa igreja de 600 membros. Uma igreja voltada para dentro. Uma igreja que não tinha uma visão de conquistar os de fora. Então, Deus mudou. E hoje, graças a Deus, temos uma igreja diferente, uma igreja voltada para os de fora. Como Alício pôde dizer aqui, uma igreja em que as pessoas podem vir à frente, dar o seu testemunho e falar das suas dores. Que tenham 30 semanas, onde vivemos um dia de cada vez. Então, a nossa igreja só vai entrar num novo nível se você não se apegar ao nível onde nós estamos. A sua vida espiritual só entra num novo nível se você todos os dias dizer, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ir para um novo nível, um maior relacionamento contigo. Deus vai dar o que almeja o seu coração, mas não coloque Deus numa caixinha. Queira você dizer, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Quinto, dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Verso de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a dependência de que Deus vai fazer muito mais. Quando a gente olha esse auditório aqui, pela fé chegamos até aqui. Eu estava falando ali para o pastor Sérgio. Daqui a pouco tempo a gente vai ter aqui ar-condicionado. Amém, igreja? Eu vou orar e vou contribuir. Você também? Deixa eu aproveitar e fazer uma consulta, né? Estamos falando sobre obediência. Quem vai orar e contribuir? Amém. Então nós vamos ter ar-condicionado, nós vamos ter cadeira estofada, nós vamos ter carpetes, nós vamos ter melhor acústica. Mas nós temos que lembrar que a vida é feita de processos. A vida é feita de processos. Então pela fé chegamos até aqui. Muitos que estão aqui estão pisando num terreno que sem nenhuma correção a igreja pagou 9 milhões de reais por ele. Levou 6 anos para pagar. Talvez você não precisou contribuir para isso, mas você vai contribuir agora, nesse novo momento. E vamos pela fé, dia a dia. Hoje damos as boas-vindas a novos irmãos que se decidiram no mês passado. E assim é a igreja da fé. Quando eu cheguei aqui, essa igreja só se reunia num lugar. Todo domingo esta igreja tem mais de 30 celebrações. Então, vem a dependência. A menos que Deus faça um milagre, nós vamos naufragar. E nós temos certeza de que Deus faz milagres. Amém? 6. Não queremos ir sozinho. Para viver o ano da fé, o 6º princípio da fé de Abraão é levar os outros. Vamos junto como família. Meu irmão, motive a sua célula, motive o seu ministério. Quando você encontrar alguém sem fé esse ano, diz, vai dar certo, Deus vai fazer, nós vamos gerar em fé. Inclusive, se você não pôde vir naquele culto fantástico, a igreja com mais de 5.000 pessoas aqui, no culto da virada de 31 para 1º, entre no SoundCloud do portal da igreja e pegue esse sermão e ouça uma mensagem profética linda do Salmo 126 sobre as nossas vidas. Ouça, vamos ter a fé de Abraão, vamos, mas não vamos sozinho. Marido, leva a sua esposa, esposa, leve o seu marido, vamos juntos. Partiu, diga comigo, partiu. Partimos para 2017, o ano da fé. Partiu, mas não vá sozinho, vá com os seus. Sônia, leve os seus, Sônia, não vai sozinha, vamos juntos, pegue os desanimados e vamos juntos, leve para o ministério para servir com você, leve para a sua célula, vai cuidar dele, vamos, traz para as celebrações. 7, foco para não desistir da jornada, meu irmão. Arã, deixa eu te dizer, foram 600 quilômetros, a gente acha que é quente vir para a colina, de carro e ficar aqui na sombra. Imagina Abraão, que saiu da Mesopotâmia de Arã e viajou durante 600 quilômetros até chegar em Betel.
Claro que ele passou por oásis, claro que ele passou embaixo de sombra, onde tinha água, e era altamente sugestivo ficar por ali. Mas ele avançou, ele não parou. E esta igreja está aqui, porque Abraão não desistiu. E amanhã, outros virão, porque você não vai desistir. 8. Gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Nosso Deus é um Deus que gosta de presentear, Ele gosta de dar. Mas você tem que ter o costume de agradecer, de celebrar. Verso 7 e o verso 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse. O que Ele disse? No verso 8 é a mesma coisa que Ele disse no verso 1 e 2. É a mesma coisa. Deus, Ele não precisava aparecer a Abraão de novo, porque Ele já tinha aparecido. Ué? 2 aparecimentos, uma mesma pessoa para o mesmo assunto? Porque Deus é bom. Ele já tinha aparecido e já tinha falado do que ele queria. E por que ele apareceu de novo? Porque Abraão foi obediente. Quem é obediente ganha outros presentes. Ele ganhou uma nova visita de Deus para dizer a mesma coisa, porque ele viu, Abraão, eu vou aparecer para você de novo e vou falar que você vai ser uma bênção e você vai abençoar os seus e os outros e a terra inteira pela sua obediência. Então, às vezes, a gente fica querendo que Deus nos abençoe depois da desobediência. Mas como assim? Não dá. Você aí da galeria, meu irmão, Deus vai te visitar, vai te dar mais presente, mas seja fiel no pouco que você recebeu. Porque um princípio de mais bênçãos é o princípio de honrar a que você recebeu. Sonhe grande, mas tenha a alegria de começar pequeno. Quem não para reconhecer e agradecer não chega bem ao seu destino final. Sua atitude durante o processo será fundamental para gerar o como você vai terminar a sua jornada. Eu escrevi no meu Facebook essa semana sobre isso. Sua atitude do presente vai determinar se você vai chegar ao final e como vai chegar. Penúltimo princípio. Paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Versos 9 e 10. Depois, Abraão partiu e seguiu em direção ao Negueb. Aí começou a complicar. Quando Deus apareceu a Abraão lá na Mesopotâmia, e quando Deus apareceu a Abraão em Betel, já em Canaã, mandou ele ir para o Egito? Mandou ele descer para o deserto? Não. Mandou ele ficar em Canaã. Se você gerenciar e for para onde Deus não mandar, os problemas começam. Meu irmão, que em 2017 você não saia para nenhum lugar se Deus não orientar você aí. Porque debaixo da direção de Deus há proteção, debaixo da direção de Deus há direção e providência. Deus falou, sai e fica aí em Canaã. Mas tinha fome. Aí ele foi gerenciar. Essa semana recebemos no Oswald Chambers. Toda vez que você não souber esperar pacientemente a voz de Deus, tudo que está ruim pode piorar. Diga comigo, o que está ruim pode ficar pior. Então, espera, permaneça. Paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Pode ser tentador. Vão aparecer atalhos e Egitos na história da nossa vida. Mas Deus nos trouxe para Canaã. E é aqui que vamos ver o Senhor fazer os seus milagres. Não vamos gerenciar. Não queira mudar de casamento. Não queira mudar de cidade. Não queira mudar o que Deus já colocou na sua mão. Fique no seu trabalho, porque Deus vai honrar você ali. Agora, se Deus mandar você sair, não fique ali, mesmo que você tenha que perder dinheiro. Amém ou não amém, igreja? Cuidado com os caminhos sem Jesus. Viram descaminhos. 10 e último. Recusar ofertas que são frutos do pecado. Aí ele foi para onde não devia ter ido. Aí começa, né? Porque quando você vai para onde não deve ir, lá vão acontecer tentações, porque Deus não está lá para te trazer direção. Aí ele foi para lá não tinha provação, lá tinha tentação. Olha para cá, meu irmão, em Canaã tinha fome, mas Deus mandou ir para lá. Então o que tinha? Provação. Canaã era lugar de provação. Mas ele saiu e foi para o Negueb, foi para o Egito. Aí lá não é provação, lá é o quê? Tentação. Aí ele já chega lá tendo que mentir. Para sua esposa, não é minha esposa, é minha irmã.
Aí Faraó, para deixar ele lá, faz de Sara sua mulher. Quer dizer, ele já tem que ficar com cara de pastel, né? Para não dizer de corno, para chegar lá e ver Sara sendo levada para o palácio de Faraó. E aí, por quê? Ele não devia ir para lá, porque ele teve que abrir mão da sua mulher. Faraó começou a dar presente para ele. Cuidado, Vituso, quando você for onde não deve ir, vai aparecer presentes que não são presentes, são atraso de vida. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, começa a aparecer presente de Deus. Quando você está fora da vontade de Deus, fazendo o que Deus não mandou você fazer, fazendo aquela sociedade que Deus não arrumou para você, naquele lugar que Deus não te colocou, começa a aparecer tentações. E ele começou a ganhar camelos, camelas, cavalos, bois e até escravo. E aí ele sai de lá, porque toda mentira, ela é o quê? Descoberta. A vida de Faraó começou a entrar em declínio, um fracasso em cima do outro. A fome que tinha em Canaã passou a ter no Egito. Faraó, que não é bobo, olha para ele. Ah, é? Eu acho que o problema está em você. E aí a mentira é descoberta, porque toda mentira é descoberta. Porque quem é o pai da mentira? É Satanás. Um dia o cabrito berra, como lá na história da primeira batalha de Saul. Aí o que acontece? Ele tem que ir embora. Aqui está um grande princípio. Se você errou, peça perdão a Deus e não leve nada fruto desse pecado. Vá embora. Ele tinha que voltar para Canaã e ele fez. Só que ele não podia levar os presentes recebidos pelo pecado. E a Bíblia diz que ele leva uma escrava. Vendo aos homens da corte de Faraó, elogiaram diante de Faraó e ela foi levada ao seu palácio. E ele tratou muito bem Abraão por causa dela. E recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas. Grifa aí, servas. Entre essas servas estava Agar. Tudo na vida do povo de Israel mudou. Porque Abraão foi para um lugar onde não deveria ir. E onde ele estava lá, ele recebe um presente, fruto da mentira. E quando ele vai embora, ele leva o presente da mentira. E quando volta para Canaã, vem a tentação. E essa tentação é ter um novo filho. E a sua esposa olha o sugestivo presente de Faraó. Essa mocinha aqui pode nos dar um filho. Muitos crentes vão ter uma boa ideia, se tiverem fazendo a coisa errada no lugar errado. Meu irmão, tem alguma coisa na sua casa que foi adquirida como fruto do pecado e você quer ter um ano novo diferente? Sacrifica isso e joga isso fora. Pode ter um bem muito bonito na sua sala lá, mas aquele bem é fruto de um ato de corrupção. Você que é funcionário público, você que é empresário, você que adquiriu uma coisa, aquele carro que está embaixo da sua garagem, você sabe que ele é fruto de propina, tem que ser sacrificado, porque não te pertence. Você não quer trazer para Canaã coisas herdadas do pecado no Egito. O ano é novo, então para ter uma vida nova, eu tenho que ter atitudes novas. Para viver o ano novo da fé, como Abraão, vamos aprender com os acertos de Abraão, mas não com os erros de Abraão. Desses 10 princípios, teve 8 na vida de Abraão que foram positivos e nós devemos seguir. Mas a Bíblia é linda, que ela é a única que desnuda os seus próprios heróis. E os 2 últimos, o 9º e o 10º, são negativos e que nós não devemos seguir. Não é São Abraão, é Santo Deus de Abraão. E nós vamos seguir a Deus pela fé que Ele colocou em Abraão. E Abraão errou. E esses 2 últimos princípios não podem estar na nossa vida nesse novo ano. Nós não vamos gerenciar esse ponto, nem ir para onde não devemos ir, e nem ficar com nada que ganhamos de forma ilícita, onde não deveríamos ir. Então, que em nome de Jesus, esses 2 princípios negativos da vida desse pai da fé, não acompanhe nenhum de nós em nome de Jesus, que nós não possamos ir quando Deus falou para ficar, e se a gente for, então que a gente se arrependa em choro, em pranto, e diga: Senhor, pequei, errei. E aí vamos sair sem nada, porque é melhor sair sem nada, mas sem carregar uma maldição na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, e aí, por último, na conclusão, não se deixe enganar, Deus não se zomba,
Pois o que o homem semear, isso também vai o quê? Colher. Gálatas 6:7. Só existe uma coisa que pode mudar a realidade do pecado. Escreva aí: arrependimento. 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 Seu grande erro foi gerenciar e controlar o problema. Seu grande acerto foi um pacto com Deus. O erro do Egito foi consertado no pacto de Moriá. Meu irmão, Abraão não ficou no Egito, ele passou pelo Egito. Ele entregou em Moriá. Abraão prostrou-se com seu rosto em terra. Abraão tropeçou, mas ele foi perdoado e se tornou amigo de Deus. Isso acontece com você que veio aqui hoje. Romanos 3, 23, 24. Pois todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo.